Pessoal, o Carol Cotton Show mais uma vez viajando, pessoal. E hoje a gente tá aqui no Guarujá para conhecer o aquário Aquamundo. Nossa, é incrível! Um dos maiores do Brasil. Mas eu não vou contar nada do que tem aqui. Vocês vão descobrir, então vem, não percam nenhuma coisa. Pessoal, agora eu tô aqui dentro do aquário. Gente, eu já dei uma olhada, eu já me encantei. Depois vocês vão ver, fiquem com as imagens. Eu quero apresentar aqui a Andressa pra vocês, que ela vai estar acompanhando a gente, explicando tudo. Porque, pessoal, ela falou lá o nome de um peixe, eu fingi que entendi, porque eu não entendo nada dessas coisas. Olá, meu nome é Andressa, sou educadora ambiental aqui do Aquamundo e, como ela disse, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os animais. Já nesse tanque que a gente está aqui, é o tanque da cachoeira, nós temos peixinhos de água doce. Esses peixinhos são os lambaris. Então, todo o tanque de água doce aqui do aquário nós temos um lambari, que ele é um complemento alimentar. Então, nos peixes que tiverem os peixes, no tanque que tiver os peixes maiores, o lambari ele serve de alimento para esses peixes. Ele auxilia também na limpeza do tanque, porque ele se alimenta dos restos de comida e de fezes dos animais. Então, eles são faxineiros, além de ser complemento alimentar do tanque também. Nossa, que legal, pessoal. E eu vi que tem uma guia. Explica um pouquinho dela pra gente, fazendo favor. Enguia a gente não tem, a gente tem alguns parentes dela. Isso. Temos o peixe miriquita e temos a moreia também. Os dois. Ah, tá, pessoal. É que eu não entendo muito dessas coisas, não. Eu vou dar umas pescadas assim, vocês vão ver, viu, gente? Vai ser muito divertido. Então fiquem aí com as imagens e vamos lá conhecer mais do aquário. I saw an angel looking at me. Her eyes won't open no more, heart that can see. Gente, agora, eu passei por aqui e eu vi uns corais maravilhosos. E eu quero pedir pra Andressa pra ela explicar os tipos de animais que tem, de peixes, essas coisas, que vivem nos corais. Por favor, pode explicar? Sim, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os corais, tá? Os corais, eles são do grupo dos quinidários e eles são pólipos desenvolvidos. Nesse grupo a gente tem as anêmonas e também as águas-vivas, tá? A anêmona a gente consegue ver aqui no aquário também mais pra frente. Tem o setor de toque, onde você pode tocar nos animais, e a anêmona é um desses, tá? Então, olhando aqui nesses dois tanques de corais, a gente tem o coral mole e tem o coral que é feito de cálcio, tá? Que são esses que você viu na parte de baixo que estava achando que não é animal. Só que o coral, quando ele sofre branqueamento com o aumento da temperatura, quando ele morre, fica só a estrutura, que a gente chama de rochas vivas, né? Muitos animais vivem nos corais, eles se escondem, então eles têm proteção, e muitos animais também precisam dos corais porque faz parte da alimentação deles. Aqui nesse tanque a gente tem o peixe borboleta, que está passando por aí. A gente coloca junto com eles também o caranguejo ermitão. É um caranguejo que eu estava falando para você, ele tem um corpo muito mole, então ele precisa da concha de um molusco que ele rouba para viver dentro dele. Então, quando ele faz a muda, ele tem que pegar uma concha maior. A gente tem também aqui a serpente do mar, né, conhecida pelas pessoas assim, mas na verdade é um ofiuro, é um equinodermo, ele é parente da estrela do mar. E muitos outros peixes, tem o peixe orquídea também, coral-sol, várias espécies diferentes. Nossa, olha isso aqui, gente. Precisa de uma lupa para ver. Eu vou pedir aqui pra Andressa para ela falar um pouco sobre esse bichinho aqui que eu já esqueci o nome. Sobre a estrutura. Você pega a lupa, porque dá pra ver ele sem a lupa. Só que a lupa, ela dá pra você ver a estrutura dele. E eu quero que ela explique. Então, aqui nas anêmonas a gente coloca pra ver a lupa, porque essa espécie ela é pequenininha. Existem umas anêmonas que são enormes, que fazem simbiose com peixe palhaço. E essa daqui, pra gente ver melhor, usa a lupa, porque olhando uma anêmona na parte de cima, ela tem os tentáculos dela, né? Auxilia na locomoção e também para ela se alimentar, porque elas são carnívoras. Então elas se alimentam de peixes também, mas tem outros peixes que são predadores dela. Algumas têm toxinas, podem queimar. Olhando de pertinho assim da lupa, então a gente vê os tentáculos dela. No meio ali tem a cavidade oral
e a cavidade gastrovascular. Essa daqui, como é transparente, que é uma epitácia, a gente consegue ver até quando ela se alimenta. Quando ela se alimenta, é transparente, dá pra ver o pedacinho de peixe dentro dela. Nossa, que legal, gente. Eu adorei. Eu tô tendo uma aula aqui. Então vamos continuar, porque eu quero muito conhecer tudo aqui. Gente, agora a gente tá aqui nas piranhas. Pessoal, tem tantas. E eu vou pedir pra você explicar um pouquinho sobre as piranhas, né? E elas não têm a cara de ser muito amigável, não. Então, as piranhas nós não temos aqui, tá? No Guarujá, por exemplo. Elas são da região amazônica, né? Principalmente onde nós encontramos elas. São mais ou menos 20 espécies diferentes de piranhas. Aqui no aquário nós temos 2 espécies diferentes, que é a piranha caju e a piranha preta. É, eu percebi isso. Isso. Então, a piranha, ela é atraída por 3 coisas. Movimentação da água, quando tem muita bagunça na água, o cheiro de sangue e também de urina. São 3 coisas que atraem as piranhas. E se você reparar aqui no tanque, tem aquele lambari que a gente disse lá no começo. Ele é um complemento alimentar, então qualquer horário do dia, se a piranha quiser comer, ela pode estar comendo esse lambarizinho também. Nossa, que legal, pessoal. Então, fiquem com as imagens e agora eu vou enfiar a minha cabeça num lugar e a gente vai ver um bicho que eu não conheço. Então, vamos. Nossa, pessoal, eu pus na minha cabeça. Não, falar por fora que vai entrar é fácil, mas quero ver entrar. Dá um medo, principalmente que você entra. Aí quando você vira de costas, você dá de cara com o bicho. Gente, eu fiquei um pouquinho, bem pouquinho de medo. Tá bom, eu fiquei um pouquinho, bem pouquinho de medo, gente. Mas o que é isso? Porque eu nunca vi esse bicho. É tipo um lagarto gigante, mais ou menos isso, não é? Não é um lagarto gigante, mas é um lagarto. Esse daí é um teiu vermelho. Ele é também da América do Sul, porém não é o brasileiro. O que a gente tem aqui é o verde ou o preto, que também temos aqui no aquário. Eles são lagartos onívoros, tá? Então eles se alimentam de frutas, insetos, gostam muito de comer ovos, por isso eles são chamados também ladrões de galinheiros ou ladrões de ovos. Tá? O nosso aqui já é bem velhinho, ele é um macho, dá para reparar que ele tá até com uma fratura na cauda agora, tá passando por tratamento. A média de vida deles é 20 anos. Em cativeiro eles acabam vivendo mais, mas o nosso tem entre 18 e 19 anos, por isso ele já é idoso. Nossa, que legal, pessoal. Então, agora vamos ver mais o aquário. Gente, agora a gente tá aqui no laboratório onde faz os experimentos, sabe? Ver a água, qual água tá. Ela vai explicar direito, gente, porque ciências também não é minha praia. E eu fiquei sabendo que tem ovos de tubarões, gente. Ai, gente, que legal. Olha ali, tá tudo ali. E ela vai explicar um monte de coisa também que tem ali. Então, aqui no laboratório é uma oportunidade do visitante ver um pouquinho do nosso trabalho no aquário. Por quê? Cada peixe precisa de um pH específico quando ele é de água doce. Se ele pode ser ácido, alcalino ou neutro. Se o pH não estiver certo, conforme a espécie de peixe, ele pode ficar doente. Então aqui a gente faz esse controle todos os dias, ali a gente consegue ver no armário os reagentes que a gente usa para saber como que está o pH. E os tanques de água salgada a gente precisa ver a salinidade também. Isso tudo para manter os animais saudáveis, tá? Aí aqui a gente tem um berçário também, que é onde vem todos os filhotes ou os que estão para nascer ainda. Às vezes nós recebemos doação, ou os peixes eles podem ser comprados, eles também ficam aqui em quarentena no laboratório. Aí conforme ele vai crescendo, está saudável, eles vão sendo transferidos para outros tanques também. Aí no laboratório a gente consegue ver que tem aquele caranguejo ermitão, que a gente disse lá na frente, tem os ovos que você disse de tubarão, é o do tubarão bambu, ele não é um tubarão aqui da nossa região, não é um tubarão brasileiro. Tá? Ele é lá dos Estados Unidos, principalmente. Não é um tubarão de grande porte. Ele pode chegar até 1,20 m, mais ou menos. E os ovos, eles demoram para nascer cerca de 90 a 120 dias, tá? Então, eles ficam aqui, depois que nascem um tempo também, e são transferidos para um tanque maior. Looking at me, her eyes won't open no more. Can see, and then I cried all night, and I couldn't sleep. All she wanted was to.
agora o moço ali estava alimentando os peixes. Aí eu quero que ela me explique agora como é que é essa alimentação, como é que funciona, né, todo dia, essa muvuca, porque ele já entrou na água, já tinha umas 6, 7 pessoas aqui. Aí depois que ele começou a dar a comida, veio umas 30 de uma vez. Nossa, é enorme, gente. E cada peixão que vinha, comia. Aí um bobeava, o outro pegava. Nossa, eu vi, viu? Então, aqui a gente tem os peixes da Amazônia. E esses troncos é para simular, porque lá na Amazônia o tempo de chuva dura de 6 meses a 1 ano. Como é muito tempo chovendo, o rio ele vai inundar, ele vai transbordar e aí a floresta ela vai ficar submersa. Nesse tanque a gente tem os peixes que são carnívoros, que são os bagres. E tem também esses grandões que você falou, que é o tambaqui, o tambacu, tem o pacu todo preto e o matrinchã também. Aí ele tem que entrar com 2 potes para fazer a alimentação. Essa alimentação é feita todos os dias. O primeiro pote ele vai ter frutas e legumes e o outro pote vai ter só peixes, para os carnívoros, né? Então as frutas e legumes ele vai dando na boca dos peixes, ou ele pode jogar de cima para baixo para simular que está caindo nas árvores. Aqui a gente não tem o controle da alimentação, então o que acontece? Tem os lambarizinhos, lembra que eu falei? Então os lambaris são um complemento alimentar. Que legal, pessoal. Então vamos ver mais. Olha, gente, que legal, pessoal. Ele tá dentro do tanque dando a comida para os peixinhos. Ele dá na boca ou deixa cair, como a Andressa já tinha falado. E ele deu o peixe para os carnívoros e fruta para os herbívoros. Gente, foi incrível ver. Eu queria pular lá dentro para dar também. Mas cada peixão que veio aqui, que passou, nossa, pessoal, que legal. Olha isso. Ele tá de cara com os peixes. Legal, gente. Atender bem para atender sempre. Pinta e borda. Na hora de mostrar sua imagem, estampar sua marca. Pinta e borda. Personalizar a sua ideia com bordado eletrônico. Um presente diferente, mais bonito e atraente. Vem correndo pra cá. Fone 3041 1414. Aviamentos, armarinhos e presentes. Pinta e borda comemora com você o seu momento. Pinta e borda. Atender bem para atender sempre. Pinta e borda. Na hora de mostrar sua imagem, estampar sua marca. Pinta e borda. Personalizar a sua ideia com bordado eletrônico. Um presente diferente, mais bonito e atraente. Vem correndo pra cá. Fone 3041 1414. Aviamentos, armarinhos e presentes. Pinta e borda comemora com você o seu momento. Pinta e borda.
with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Go to the sea. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way. Gente, agora a gente tá aqui nos jacarés. Olha isso, o tamanho deles, pessoal. Também tem tartaruga. E eu queria te perguntar aqui uma curiosidade, porque eu vi ele dando comida ali e eu queria saber, entra aqui no tanque para dar e como é que eles entram? Como é que eles reagem, atacam, como é que faz? Os nossos jacarés, eles são de apreensão da polícia ambiental, tá? Então eles estão um pouquinho machucados, mas jacaré por si, ele é agressivo quando ele vai atrás do alimento dele, né? E uma mordida do jacaré causa um grande estrago. Mas aqui a gente tem que entrar no recinto, na lateral ali tem uma porta. Os estagiários, eles entram com escudo, vão empurrando eles todos para dentro da água. Quando todos estão dentro da água, entram umas 3 pessoas, geralmente, tá? Um deles pega um arpão, coloca a comida na ponta e vai dando na boca de cada um. A gente tem que dar na boca de cada um para ter um controle na hora da alimentação, saber se todos eles estão comendo. E também porque às vezes precisa dar alguma vitamina, algum complemento na alimentação deles também, tá? Porque aqui a gente tem 5 fêmeas e um macho. A gente consegue diferenciar o macho da fêmea porque o macho ele tem a cara mais larga e ele é mais robusto. A fêmea ela já tem o focinho mais fino. Era isso que eu ia te perguntar. Mas e como é que é essa convivência do jacaré com a tartaruga? Porque eu vi que eles estão juntos. O jacaré não ataca a tartaruga? Na natureza, eles podem sim se alimentar de tartaruga. Aqui eles não atacam porque eles têm disponibilidade de alimento. Eles são bem alimentados, então não sentem fome para isso. Tá? Mas a mordida deles é muito forte. Se eles forem se alimentar de uma tartaruga, eles têm que quebrar o casco dela. Não tem muita carne, então seria um gasto energético muito grande para eles. Ah, tá. Então por isso que vocês juntaram os dois, não é? Eles comem qualquer tipo de carne. Aqui geralmente a gente dá frango ou peixe para eles. To the ocean. Gente, eu sou muito curiosa. E aí a gente estava passando aqui pelo corredor e eu vi a tartaruga. E aí eu virei pra ela e perguntei assim: ah, mas qual é a diferença dessa tartaruga que tá aqui na terra, né, no chão, né? E pra aquela que tava na água? Aí ela me explicou que ela fala tartaruga, mas não é bem tartaruga. Então tem um grupo de répteis que se chamam quelônios. É onde a gente tem as tartarugas, né? Tartaruga mesmo é a marinha. A gente vai ver mais pra frente, ela tem uma nadadeira, o casco é mais hidrodinâmico, ele é mais achatadinho. Tem variações conforme as espécies, né? Esse daqui que a gente tá olhando é uma jabuti. Ela é estritamente terrestre, tá? Ela tem as patas na forma de toquinho e o casco dela é mais elevado também. Aquela que tava lá com os jacarés, na verdade, são cágados. O cágado da Amazônia e tinha o cágado de Barbelas também. O cágado ele tem uma membrana entre os dedos e tem uma unha grande que auxilia na natação dele. Eles são de água doce. Então eles podem viver tanto dentro da água quanto fora da água. Mas a respiração é só fora da água mesmo, tá? Eles têm pulmões. To the ocean. Olha só, pessoal, a gente tá aqui na parte dos pinguins. Eu me encantei. Só que eu tenho uma dúvida também. Olha só, o habitat dos pinguins é diferente do nosso, claro, né? E vocês conseguem a temperatura igual do habitat deles ou não?
Sim, a gente consegue. Tem um sistema de ar-condicionado aqui dentro do recinto, mas é 15 a 20 graus positivos. Eles não são pinguins que vivem no gelo. A gente sempre acaba associando o pinguim ao gelo, mas existem 18 espécies de pinguins. Dessas 18, 5, há quem diga que também 7 espécies que vivem em temperaturas abaixo de zero. Pinguim imperador, que é aquele que aparece no filme do Happy Feet, pinguim rei, eles são pinguins que vivem no gelo. Os pinguins de Magalhães, que é o que a gente tem, eles não vivem no gelo, então só com aquecedor a gente consegue, refrigerador com ar-condicionado a gente consegue manter aqui. Nossa, que legal, pessoal. Então vamos conhecer o resto. Gente, eu tava encantada, porque o pessoal tava sentado aqui tirando foto e eles vêm, eles ficam assim no vidro. Ai, gente, ninguém merece, viu? Ai, pessoal, dá vontade de apertar e não soltar nunca mais. Nossa, que fofinhos. Então vamos. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Agora é a hora de tocar nos animais. E eu, tenho que lavar as mãos antes, pra poder tocar nos animais. Aí, eu já vim aqui, eu lavei a mão, tudo direitinho. Aí você vai ver, eu pus a mão aí, já mostrei, já tirei um monte de foto, pessoal. E eu gostaria que você explicasse, enquanto eu tento novamente passar a mão neles, porque eles ficam à vontade, pessoal. Não é assim, eu quero passar a mão, eu vou lá e passo. Não. Você tem que esperar eles virem pra perto, porque você não vai entrar, você só vai pôr a mão. Então, esse aqui é o nosso setor do toque, onde todos os visitantes podem tocar nos animais. Como ela explicou, é só lavar a mão primeiro para não sujar a água, porque os animais eles comem, respiram, eles vivem dentro da água. Nós temos aqui para tocar nesse primeiro tanque a raia, são raias violas de focinho longo, tão ameaçadas de extinção atualmente, e essa espécie não tem ferrão. Então, toda vez que alguém vai tocar em algum animal, fica um monitor aqui instruindo, porque não pode tocar nos olhos delas para não machucar o animal. Como a espécie não tem ferrão, no resto do corpo pode passar a mão. Do outro lado nós temos ouriço, pepino do mar, bolacha do mar e anêmona, que também todo visitante pode estar tocando neles para conseguir sentir a textura do animal, E também tem aquele trabalho com pessoas com deficiência, deficiência visual. Eles podem estar tocando nos animais para sentir a textura e ter uma noção de que animal é, de como ele é feito, a estrutura dele. Gente, esse aqui é um ouriço e eu tô segurando ele na mão. Parece que ele fura, mas não fura, pessoal. Ele só fura se você pisar com ele ou apertar com ele muita força. Olha só, gente, é esquisito porque ele se mexe e dá uma coceira. Ai, gente, é muito legal, olha isso. Mas agora eu vou pôr ele na água porque ele só respira debaixo da água, Claro, Agora a gente tá aqui com o leão marinho, pessoal. Lobo. Ai, gente. Lobo marinho. E é que eles parecem um pouquinho, não parece? Mesma família. Aí às vezes eu me confundo. E, pessoal, eu tô sabendo que eles são agressivos. Olha bem pra carinha dele, não parece agressivo, gente. Parece uma fofura de pessoa, pessoal. Mas não são agressivos. Me conta direito essa história que eles são agressivos. Então, os nossos animais aqui, eles não são domesticados. A gente só faz a limpeza, a alimentação, auxilia nos cuidados médicos, Mas eles não são domesticados. E na natureza eles também são bem agressivos, E ele é um macho. Os machos são muito territorialistas. Eles não ficam juntos das fêmeas. Eles só se isolam em ilhas na época de reprodução, emitem vocalizações e assim eles se reproduzem com quantas fêmeas quiserem. Depois ele volta e atrás de alimento, ele vai beirar a costa de novo. Mas ele sempre fica isolado. Por isso que ele está sozinho. A gente não pode colocar um outro macho aqui, senão eles brigam por território. E uma fêmea não é uma certeza de que ele aceite também. Mas eles são agressivos, é a natureza do animal mesmo. Ah,
Ah, tá. Nossa, que legal. Por isso que ele tá sozinho. Eu pensei que ele tava sozinho só porque ele era o único. Não, é por causa que eles têm o território deles. E qual são... Eles têm assim, sabe? Ah, como é que funciona a limpeza e dar comida pra ele? Porque assim, sabe, se ele ataca, né? Ele não vai atacar a pessoa que tá lá? Tem os treinadores específicos dele, né, que são biólogos formados, e eles passam esse treinamento para os estagiários aqui do aquário, mas não é qualquer um que pode fazer a alimentação deles. Ele recebe comandos para facilitar no manejo dele, então a gente consegue pedir para ele sentar, subir na pedra. Às vezes pede coisas bonitinhas para ele dar beijo, por exemplo, mas é tudo para facilitar no manejo dele. Então eles entram aqui nessa portinha e vão dando a comida na boca dele, sempre para a gente ter um controle, porque se a gente jogar ele na água, não vai saber se ele comeu, vai deixar a água suja, então tem que ser na boca dele. E ele come 10 quilos de peixes por dia. Aí são divididos em 4 alimentações, tá? Que são às 9 horas o aquário não está aberto ainda, depois tem 11h30, 2h30 e 5h30 a alimentação dele de novo. E a limpeza é a mesma coisa. Eles entram para fazer a limpeza, ou então ela é feita da parte de fora quando é nos vidros. Mas tudo depende do animal. Se ele não quiser, ele vocaliza marcando o território, a gente não pode fazer nada, porque se insistir muito, ele pode avançar, ele pode ir para cima. Então é só quando ele quer que a gente consegue fazer. Agora a gente chegou aqui nos tubarões. Vocês já devem ter visto as imagens. Pessoal, um mais lindo que o outro. E eu vou pedir que ela me explique onde a gente está. E porque não tem só tubarões, aqui tem rai e também tem a tartaruga. Essa sim é gigante, viu, pessoal? Então, aqui a gente está no tanque do oceano, é o nosso maior tanque do aquário. Agora, no momento, nós estamos em reforma, então só esse lado dele que está ativo, por isso também que a água está um pouco turva, né? Todos os animais estão de um lado só. Então, a gente tem os peixes cartilaginosos, que são as raias e os tubarões, eles pertencem a esse grupo. Tem os peixes de estrutura óssea, como os meros, garoupa também. E como réptil, a nossa tartaruga verde, que você já falou aqui, né? Então são 2 espécies diferentes de tubarões. A gente tem o tubarão lixa, ele é brasileiro, a gente encontra ele aqui na região. O tubarão lixa ele pode chegar a 4 metros, tá? Maior que a gente tem uma fêmea que mede 2,5 metros, 3 metros, são 8 aqui no total. O nome lixa porque a pele dele é tão áspera que se parece realmente com uma lixa, por isso ele tem esse nome. Mas tem lugares que também ele é chamado de tubarão enfermeiro. Aí a gente tem aqui também o tubarão bambu, que a gente viu o ovo lá na frente. O tubarão bambu, como eu já expliquei, não é um tubarão de grande porte. Nós temos adultos aqui, 5 tubarões bambu. Nossa, gente, que legal, mas é tanta informação, pessoal. Não dá pra guardar, não. Aqui um dia só não dá, não. Tem que ser 3 dias. E, claro, para repetir um pouquinho os pinguins, né? E muitas outras coisas que eu gostei também. E eu vou agradecer, sucesso para você, viu? Parabéns. E muito obrigada por você ter acompanhado a gente. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my